É isso aí, pessoal. Bom dia. Nós estamos gravando já. Nós paramos aqui a aula passada, no finalzinho dessa parte do texto, dessa primeira parte do texto. E eu havia dito que ia comentar isso aqui, ó. Na verdade, eu acabei comentando já no finalzinho da aula passada. O que acontece? A atividade humana, ela incide sobre a própria natureza do corpo, né? Do corpo humano, de modo a cobrir ele de novas, digamos assim, novos atributos. Né? Aqui, no caso, o que é que nós temos? Esse tempo médio de vida humana, ao longo da história, foi se esticando. Eu cheguei a dizer na aula passada que a, a morte, que é um fenômeno intransponível, perdeu um pouco do caráter natural, né, de um fenômeno que, determinado simplesmente pela biologia. Né? Agora, ela é determinada também pela nossa intervenção sobre a nossa saúde. Né? De tal modo que, na época que o Cortella escreveu isso aí, o tempo médio de vida humana era 60 anos, hoje parece que já aumentou, sei lá, uns 10 anos, não tenho certeza. Isso para que vocês tenham assim, uma noção do que ele está dizendo quando ele fala aqui que nós somos construtores de nós mesmos. Essa vai ser uma das digamos assim, das mais evidentes distinções em relação aos animais, porque à medida em que eles são o resultado da intervenção do ambiente sobre eles, né? E eles também são o ambiente de outras espécies, né? Você tem ali, digamos assim, como nós podemos chamar isso, o meio determina o animal, né? Ele é produto do meio ambiente. No nosso caso, também somos resultado, né, de uma série de, digamos assim, fatores que estão presentes aí ao nosso redor e que incidem sobre nós. Mas tem uma diferença: nós intervimos também no meio ambiente, de tal modo que nós somos o resultado do meio, mas o meio é resultado da nossa atividade. Né? O Marx vai falar em uma passagem, um texto, que se o meio faz o homem, então é preciso que esse meio seja feito humano, não é? Quer dizer, seja humanizado. Né? Na época dele e na nossa, e a bem da verdade, desde sempre, esse meio pouquíssimas vezes tem sido realmente um meio, digamos assim, propício para o desenvolvimento da individualidade, de todas as potencialidades que a individualidade possui. Não é? Quer dizer, o meio, pouquíssimas vezes na história, realmente teve um caráter autenticamente humano. Então, essa é uma tarefa para nós que estamos aí, vivos.
né? Transformar esse meio em um meio autêntico, para que a nossa existência adquira um caráter autêntico. Mas sobre essas coisas, a gente ainda vai falar um bocado, então vamos deixar isso para frente. Vamos seguir o texto, inclusive porque a partir desse ponto, ele se torna um pouco diferente, inclusive um pouco mais interessante. Eu gostaria de saber aí, gente, se alguém aí lê o texto para a gente. Manifestem-se. Olha, eu estou vendo aqui. Luiz Felipe, Vitor Augusto, Vitor Pierre, Gabriel Costa, Isabela Gomes, Andressa Fernanda, Carolina, Bianca. Algum de vocês aí, ó. Ok, deixa eu escolher. Bianca. Bianca, você está aí? Talvez sim. Gabriel. Andressa. Incrível, só tem aqui na minha tela as pessoas que estão dormindo. Vitor. Vitor Augusto. Fala com o amigo, Eric. Pronto. Salve, salve. Faz um favor pra gente, só. Lê pra gente esse texto. Pode ser? Abre aí o microfone. Tá? Um passeio pelas nossas origens. É patente que o animal humano difere dos outros animais. Temos uma história peculiar no processo de evolução biológica. No entanto, para facilitar o passeio que propomos, esqueçamos um pouco o estágio atual atingido pela nossa espécie e façamos um exercício hipotético de nos vermos simplesmente como um animal qualquer em nosso distante passado. Do ponto de vista da... Para aqui. Só um pouquinho. Só um instante. Então, primeira coisa. O nosso processo de evolução, enquanto ele ainda era, né, uma evolução natural, possuía lá um caráter peculiar, como ele está dizendo aí. Nós vamos ver o que é isso. Para adiantar um pouco a fita, é o seguinte: teve um bocado de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e vindo de uma série de lugares e incidindo sobre nós e determinando aquilo que nós, ao longo do tempo, nos fomos nos desenvolvendo, né? Isso é importante dizer porque, veja, não há aí uma, digamos assim, uma lógica, não há uma causa, não há uma causalidade incidindo sobre esse desenvolvimento. O que há é uma casualidade. Quer dizer, que esse entrelaçamento desse tanto de fatores e variáveis que estão ali acontecendo, aconteceu de forma singular, né? Por acaso, e deu no que deu. Poderia ter dado em outra coisa, poderia não ter dado em nada. Provavelmente a maior
A maior parte das vezes as coisas não dão em nada. Aliás, o que é a natureza, se não isso? Né? Um jorro profícuo de novas tentativas, novas formas de vida, tentando sobreviver, e para que uma ou outra ali consiga se adequar, a grande maioria ali se extingue. De modo que a natureza não tem nada de perfeita. Né? Ou então ela é perfeita à custa de muita imperfeição. Então, bom, ele vai esse trajeto que ele vai nos apresentar desse desenvolvimento desde o momento em que nós não nos distinguimos do resto da natureza. Vitor, faz favor, continua. Do ponto de vista da nossa conexão com o meio ambiente, não somos especialistas em nada. Nossa estrutura orgânica é débil em relação às outras espécies e nos habilita para poucas das vantagens naturais na luta pela manutenção da vida. Pode continuar? Ou... Manda. Comparados aos outros seres, somos um animal frágil. Possuímos reduzida força física, não temos muita velocidade de deslocamento, nossa pele é pouco resistente ao clima e agressões. Não nadamos bem e não voamos. Não resistimos mais do que alguns dias sem água e alimento. A nossa infância é muito demorada e temos que ser cuidados por longo tempo. Ora, vivemos em um planeta que oferece condições de vida muito especializadas. Um animal como nós não teria chance nas regiões polares, nas desérticas, nas florestas equatoriais, nas de inverno inclemente, nos oceanos, etc. Supondo que fôssemos um animal de... Calma aí. Supondo que fôssemos um animal que nada constituísse, só vivesse daquilo que nosso equipamento natural, o corpo nos permite, seríamos em número muito menor em poucos locais da Terra. Só um instantinho. Percebam, então, o seguinte. Nós tivemos de desenvolver uma atividade que nos transformasse, e isso a partir do momento em que transformamos o meio ambiente, justamente porque, como ele está dizendo aí, nós somos dotados de pouquíssimas habilidades, vantagens, força, agilidade e velocidade. Isso remete ao mito de Prometeu e Epimeteu. Epimeteu distribuía essas vantagens, essas especializações aos animais, e na hora que chegou a vez do homem, tinha acabado, não tinha mais nada. E o Prometeu, o irmão do Epimeteu, falou: bom, mas eu vou resolver isso. Foi lá no Olimpo, roubou uma tocha, que simboliza a razão, e entregou aos homens. Né? Por conta disso, ele foi amaldiçoado, né? E isso é uma outra história. O interessante é o paralelo dessa história com o de Lúcifer, né? Que, aliás, é um nome latino. Lúcifer significa o que traz a luz. Né? É ele quem entrega lá o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal lá para Eva, que passa para Adão, que quando eles mordem aquele negócio, eles percebem que estão nus, quer dizer, né? De repente eles já não são animais, e o paraíso, que é a harmonia com a natureza, já não é mais um lugar familiar a eles. Agora eles têm que transformar o meio ambiente, a natureza, por meio do trabalho, né? Para sobreviver. Então, perfeito. Vitor, continua, por favor. O histórico da evolução biológica tem mostrado que a especialização exclusiva é, muitas vezes, fatal.
Os animais que se adaptam perfeitamente do seu habitat, alcançando um alto grau de definição, com suas fronteiras delimitadas sem margem de flexibilidade, comem, correm o risco de, ao acontecerem mudanças no ambiente, perecer. Para Contudo, aí, qual é o nosso habitat? para aí. Percebam que o Cortella está fazendo. Ele começou dizendo que, olha lá, do ponto de vista da nossa conexão com o meio ambiente, somos especialistas em nada. Nós temos poucas vantagens naturais, né, etc. O planeta ele tem ambientes que são, que digamos assim, determinam, né, espécies muito específicas daquele ambiente, ou seja, né, essas condições de vida muito especializadas, e nós não teríamos chance em quase que lugar nenhum no planeta se dependêssemos apenas do nosso corpo, do nosso biológico. Né? Então, a princípio, parece que ele está colocando essa especialização, essas vantagens, né, essas habilidades lá que o Epimeteu distribuiu para os animais, etc. e tal, como, né, algo positivo. Mas agora, de repente, ele inverte a coisa, né? Ele inverte o sentido disso e o que ele está falando aí? Que a especialização, quando ela é por demais adequada a um ambiente específico, ela se torna um fator de extinção da espécie. Né? Porque tão logo o meio ambiente sofre uma mudança, né? Essa espécie encontra dificuldades, né, para se manter. Agora eu lembro do urso polar. Né? O urso polar vai morrer. Bom, claro, né? O gelo está derretendo e etc. e tal. O que a gente vai fazer? Vai colocar ele numa geladeira? Não, né? O bicho vai morrer. Como nós também vamos. E tudo mais vai. Esse negócio de ficar lá preocupado, oh, mas o urso polar, coitado, vai se extinguir. Bom, mas ele é só mais um entre tantas milhares, bilhares de espécies que estão aí se extinguindo e dando lugar a outras, né? A outras novas, inclusive esse negócio de aquecimento, aquecimento global, efeito estufa por conta de uma maior quantidade de carbono. Né? Poxa, nada mais adequado à vida do que isso. Né? O pior seria um resfriamento, ou então uma decaída dessa quantidade de carbono e por aí vai. Então, gente, a natureza está bombando. Nós é que estamos em risco. Enfim, por outro lado, e mais do que as baratas, nós temos uma condição de readequação, justamente por não possuirmos, né, especialização. Né? E é isso que ele vai dizer. Continua lá, Vitor, faz o favor. Alô? Liga aí. Foi mal, Eric. Contudo, qual é o nosso habitat? Onde podemos viver? Cada vez mais em qualquer lugar do planeta e pouco a pouco, fora dele também. Por não sermos especializados, nos tornamos um animal que teve que se fazer, se construir e construir o próprio ambiente, evidentemente a partir das bases naturais. Qual foi a origem desse processo? Vai aqui uma hipótese bastante incipiente, mas adequada ao nosso propósito, de conclusões de paleoantropologia, a ciência que estuda a evolução do humano. Tal como os símios, somos entre os mamíferos
da ordem dos primatas e, provavelmente, tivemos um ancestral comum, no momento identificado em registros fósseis de 22 milhões de anos. Porém, ainda não há provas cabais sobre qual e quando viveu o primeiro ancestral direto de um hominídeo. Hipóteses olha só, ele está falando aí do tal do primata, que é aquele que, na bifurcação, vai chegar, por um lado, nos símios, nos macacos, etc. e tal, e no outro lado, nos hominídeos. Os hominídeos, dentre os quais nós, lá no fim. E ele está falando aqui uma provas cabais sobre qual é e quando viveu o primeiro ancestral direto hominídeo. Do que ele está falando aqui? É do elo perdido? O que é o ancestral direto de um hominídeo? O que é o hominídeo diante do símio? Boa questão. Desculpa. Me parece o seguinte, que o que distingue símio e hominídeo é a linguagem. Continua, Vitor. Supõe-se que há 5 milhões de anos se iniciou a separação mais nítida em distintas linhas evolutivas entre símios e hominídeos. O fóssil mais aproximado dessa distinção é o do Australopithecus, 4,4 milhões de anos, quase certamente o primeiro bípede humano. Na sequência, tivemos o Homo habilis, 2 milhões de anos, o Homo erectus, conhecido como o primeiro a migrar para fora do continente africano, nosso mais possível local de origem, há 1,6 milhões de anos. O Homo neanderthalensis, entre 400 mil e 250 mil anos, e, por fim, o Homo sapiens mais próximo a nós, 35 mil anos. Esse processo de milhões de anos foi acompanhado de alterações significativas em nossos equipamentos biológicos e estes, aos poucos, foram superando a pretensa desvantagem de nossa não especialização. O roteiro dessas diferenciações pode-se pôr no sumariado a seguir, de maneira um pouco fantasiosa, mas não inverossímil, levando em conta a enunciação básica da lei de seleção natural de Darwin, que, grosso modo, afirma que, submetidos às exigências do meio, apenas os exemplares mais aptos e saudáveis de uma espécie sobrevivem, transmitindo a seus descendentes parte dessas características distintivas. Supomos, como já foi dito, que os mais longínquos dos ancestrais dos hominídeos surgiram na África, mais precisamente nas regiões do que savanas, extensas áreas razoavelmente planas, com árvores baixas e esparsas, com arbustos e gramíneas em quantidade. Nessa época e nesse habitat, éramos ainda primatas arborícolas. Ou seja, vive em árvores. Um dia, provavelmente, porque a disputa por alimentos nas copas das árvores estava acirrada, ou porque o clima reduziu a fartura. Esses primatas tiveram de descer para o chão e tentar sobreviver no solo. Fica claro que a primeira dificuldade enfrentada no novo ambiente foi a locomoção. Um segundo ponto é que a fonte de alimento à disposição era diversa da encontrada nas árvores. Passa-se a comer também raízes, o que exige dentes mais fortes, por isso, ao longo de centenas de milhares de anos, foram sendo selecionadas, continuando vivos e gerando descendentes. Os indivíduos que melhor saíram na locomoção e os de identificação mais robusta, facilitadora, mais adiante, da ingestão de carne crua. Outro problema sério que esse ancestral teve no chão foi ter se tornado presa em potencial para predadores, seja pelo deslocamento dificultado, seja pela posição inibidora do alcance visual em relação a eles. Diante desse quadro, os nossos ancestrais que conseguiram manter-se vivos serão aqueles que inicialmente ficaram em pé. A postura ereta, especificamente quanto à defesa, é importante porque dá uma dimensão maior e mais intimidadora desse animal que fomos.
no tocante a muitos predadores. Além disso, permite que na savana se amplie muito o campo de visão, localizando mais facilmente eventuais perigos. Duas outras consequências advindas de se ficar sobre duas patas: maior velocidade de locomoção e possibilidade de liberar as mãos, usando-as independentemente dos pés. Portanto, como se nota, a postura ereta foi mantida porque trouxe para nós grandes vantagens. A ela se somou a seleção dos primatas desse tipo que tinham cada vez mais o focinho diminuído e a aproximação dos olhos na parte frontal da face. Ocorre aí uma ampliação para 180 graus do nosso espectro visual e, melhor ainda, a consolidação de visão tridimensional, altura, largura e profundidade. Esse componente tem um papel destacado na manutenção de nossa vida, pois dos 5 sentidos a visão é o mais importante. Naquele período, então, mais ainda, para um frágil animal, a tridimensionalidade favoreceu, entre outras coisas, a percepção de distância para fugir ou atacar. A capacidade de liberação das mãos foi particularmente imprescindível. Um dos aspectos deve-se ao fato de que, ao contrário de outras espécies animais, nós podíamos, em uma caçada, não só correr atrás da presa, mas também arremessar coisas contra ela. Coisas que, no correr de milhares de anos, foram de uma simples pedra a utilização de dardos, lanças, flechas, etc. Outra característica peculiar desse primata hominídeo, pois nenhum outro animal o faz, foi a utilização do dedo opositor, o polegar. É o uso desse dedo que nos dá a habilidade de apreensão, segurando com a firmeza e agilidade necessárias desde uma clava até um bisturi. Outro elemento chave do desenvolvimento da nossa espécie foi a expansão do volume da massa encefálica. O cérebro humano é proporcionalmente o maior entre todos os mamíferos e ocupa quase todo o espaço de nosso crânio. Essa caixa óssea que, a custo de muita seleção ao longo do tempo, protege a massa interior. E não apenas nosso cérebro é maior, como possui um córtex chamado camada externa que cobre toda a superfície dos hemisférios cerebrais, que integra suas áreas, dando-lhe mais eficácia. É provável, inclusive, que a expansão do volume tenha ligação com a postura ereta. O bombardeamento do sangue pelo coração era menos árduo na nossa horizontal. Ao ficarmos eretos, por questões gravitacionais, as partes superiores do corpo, como a cabeça, demandaram aumento de vascularidade e capilaridade para facilitar a sua distribuição do líquido. Assim, nossos ancestrais são resultado de uma combinação articulada de inúmeros fatores vantajosos: locomoção bípede, área cerebral expandida, aptidão para a prática de linguagem mais elaborada, emprego de ferramentas de sobrevivência gregária. Também se pode inserir nessa combinação o fato de termos uma maturação lenta, que nos obriga a permanecermos muito mais tempo sendo cuidados e convivendo forçosamente com os adultos da espécie. Como então esses animais que fomos superamos os perigos da não especialização e transformação em trunfo inédito, com a criação do nosso próprio ambiente e principalmente com o afastamento das amarras da adaptação? Esse meio, ambiente humano por nos produzido, é no qual somos produzidos, é a cultura. Sublinhando isso aqui. Pode continuar? Não. Pode parar. Gente, tem bastante coisa. Ele fala aí que os mais dos ancestrais dos hominídeos eram primatas arborícolas. Eles deram origem, posteriormente, aos hominídeos, que são esses
que eu chamei a atenção aqui, ó, Australopithecus, Homo habilis. Homo habilis significa que essa espécie já tinha domínio, né, das mãos livres, de modo a também criar ferramentas. Homo erectus, eu preciso chamar a atenção aqui de vocês para uma coisa. Essa listinha que ele fez aí não é uma escadinha, né? Não é assim, primeiro veio o Australopithecus, depois o Homo habilis, depois o Homo erectus. Não. Muitas vezes essas espécies elas estão derivando umas das outras e convivendo umas com as outras, né? Inclusive compartilhando algumas dessas especificidades, né? Quer dizer, o Australopithecus ele já era um bípede, portanto ele já era, digamos assim, um Homo erectus, né? Mas, enfim, o Neandertal ele é, junto do Homo sapiens, o último nesse desenvolvimento. O Neandertal chegou a conviver com o Homo sapiens. E uma das questões que eu gostaria de saber, né? Parece que há algumas hipóteses ou algumas especulações sobre o que teria feito o Neandertal desaparecer, né? O fato é que ele conviveu com o Homo sapiens, ele desapareceu, e o Homo sapiens continuou. O Homo sapiens surge, o primeiro deles, pelo que ele está dizendo aqui, há 35 mil anos atrás. Na verdade, esses dados, eu não tenho certeza se eles são corretos, porque muita coisa, desde que o Cortella escreveu até hoje, já se descobriu, né? É capaz do Homo sapiens bem mais que 35 mil anos. O fato é o seguinte: esse desenvolvimento ele se dá por meio da intervenção do ambiente sobre essas espécies. E aí cabe, né, falar de seleção natural do Darwin. Acontece que primatas arborícolas, eles vão para o chão, eles passam a comer raízes e posteriormente carne crua. Nós já temos aqui uma mudança que não é necessariamente, né, efeito do meio ambiente. Na verdade, claro, as mudanças que as espécies sofrem, elas não são exatamente determinadas pelo meio ambiente. O que é determinado pelo meio ambiente é a espécie que vai continuar, aquela que cabe, né? E até chegar a essa espécie aí, muita coisa surge e desaparece. Acontece que esse negócio de comer raízes e isso, de algum modo, fortalecer a dentição, é muito interessante, porque a ingestão de carne crua fornece proteína para o desenvolvimento do telencéfalo. Aí, olha só, ele fala, além disso, a postura ereta permite ampliação do campo de visão, a liberação das mãos, e o que nós temos aí? Um desenvolvimento do cérebro, né, enorme, porque você, né, passar a desenvolver
as suas mãos e o uso disso aqui, ó, independente dos pés, exige uma, digamos assim, um cálculo, né, que até então não se fazia. Portanto, há um desenvolvimento da subjetividade. E isso tem tudo a ver com essa ampliação do campo de visão e consolidação da visão tridimensional. Altura, largura, profundidade, distância, de distância, de velocidade e coisas mais, né? Então, quando o sujeito começa a caçar, né, ele já se alimenta de carne. E ele usa pedras ou galhos ou qualquer coisa que chegar ali à mão dele e atirar no bicho para acertar o bicho. Isso aí, vejam o que tem por trás disso, né? O sujeito agora ele consegue calcular, né, não só de acordo com a velocidade e a distância do animal, mas também com o peso daquilo que ele pretende atirar, né? Portanto, ele tem um desenvolvimento, né, do corpo dele, e esse desenvolvimento também tem tudo a ver com essa ingestão de proteína, e de um cálculo, como eu tinha dito, né, de um planejamento, né? Quer dizer, de uma projeção de futuro. Né? Esse sujeito, ele está fazendo um negócio que até então não se fazia. Quer dizer, que bicho faz um negócio desse? Né? Aí vamos dizer, o gato faz isso. Bom, o gato tem uma subjetividade um bocado desenvolvida, assim como os tigres, e é por isso mesmo que eles erram, e nós também. Sobre isso nós falamos depois. O fato aqui é que nós temos todos esses elementos atuando não só um como causa do outro, mas todos eles como, digamos assim, intercausas ou, né, interdeterminações. Né? Aqui nós temos vias de mão dupla ou de, né, várias vias ao mesmo tempo. Digamos assim, é um processo multifacetado. Ele chama a atenção da expansão, né, do cérebro e ele diz que isso tem a ver com a postura ereta, mas também tem a ver, evidentemente, com liberar as mãos, tem a ver com você desenvolver a sua visão, desenvolver seus sentidos, porque desenvolver os sentidos é desenvolver a consciência, né? E tem uma coisa que ele não diz e que é interessante a gente chamar a atenção aqui. Ele fala lá no finalzinho de uma maturação lenta. Isso aí já não é natural, né? Esse cuidado com as crianças, com os bebês, as crianças, etc., a infância, isso aí tem a ver com o fato de que, em determinado momento, os bebês passaram a nascer com o crânio ainda por se formar. Isso que se chama de cocuruto mole. Né? Ou seja, a cabeça ainda não está fechada, né? Ela não está, digamos assim, os ossos, né? O crânio não está consolidado. E isso permite que o cérebro cresça, se desenvolva mais ao longo da infância, enquanto o crânio ainda permite esse crescimento. Né? Isso é interessante, porque quando o
os primeiros indivíduos que nasceram com esse defeito, né? Quando eles surgiram, eles exigiram um cuidado maior, né? Então, essa maturação lenta, esse cuidado com esses indivíduos, né, surge disso. E o interessante é que eles têm um desenvolvimento muitíssimo maior do que os indivíduos de até então. Né? Ou seja, do que eu estou falando aqui? De uma forma de seleção, mas que não é natural. Aqui nós temos, não vou dizer pela primeira vez, mas das primeiras e mais significativas formas de seleção artificial. Ou seja, a partir daqui, nós já não temos mais seleção natural. Né? O que determina o desenvolvimento do ser humano é o que ele faz. O que ele faz dele, o que ele faz no ambiente, o que ele faz em sociedade, o que ele faz da natureza. Né? Então, aqui, o corpo, ele agora só se desenvolve. Claro, óbvio, ainda há uma incidência, né, da natureza sobre os indivíduos, mas ela não é mais preponderante. Percebem? Como era antes. Né? Agora, o que é realmente determinante, o que é preponderante aqui, né, é o que nós vamos fazer disso que foi feito de nós. Né? Disso que a natureza fez de nós. Disso que foi esse desenvolvimento aí, né, que o Cortella, evidentemente, fez aqui de forma bastante, digamos assim, superficial, né? Ele não está dando muitos detalhes, ele não coloca todos os fatores que incidiram, né? Afinal, né, se a gente fosse parar para pesquisar isso, a gente ficava o ano inteiro por conta disso. Acho que mais que o ano inteiro. E, no entanto, não é isso que nós queremos saber. O que nos interessa aqui é observar justamente como que esses fatores casuais, eles concorrem uns com os outros de modo a permitir essa atividade tomar frente, né, no próprio desenvolvimento da natureza humana. A partir, né? O que eu quero dizer com isso? Que chega uma hora aqui que já não temos mais um animal, já não é mais natureza, agora é história. O que é história? História é uma atividade que se dá em sociedade, né, e que produz, né, digamos assim, um rumo, né, toma aí um caminho que a natureza mesma, por si mesma, não, né? E a história, justamente porque ela vai se constituindo a partir do indivíduo, da atividade dele, do que ele tem de necessidade, o que ele quer satisfazer, né? O que ele pensa que pode satisfazer a necessidade dele, etc. Então a história está sempre tomando um rumo inédito. O que distingue história e natureza é exatamente o seguinte: história é livre. A história está indo aí para onde ela está indo, onde ela se mete, ela está se fazendo. Agora, a natureza não. Natureza é ordem causal, causalidade, quer dizer, causa e efeito, é mecânico, não tem liberdade. Né? Então, é por isso que eu tinha chamado a atenção lá em cima, da linguagem. Né? O primeiro hominídeo, ele está falando aonde? Aqui. Primeiro ancestral direto de um hominídeo, que eu chutei aqui, poderia ser o elo perdido. O que faz com que ele seja um ancestral direto? O fato de que ele já não é um animal. Né? Ele já é um ser
que é resultado do meio ambiente e o meio ambiente é resultado da atividade dele. Óbvio, né, que isso vai se expandindo. Né? Nesse momento aqui nós temos natureza para todo lado. Né? Agora vejam o que é a natureza humana. Né? Humanizamos a natureza toda. Basta olhar para o nosso ambiente. Né? Ah, tem uma árvore ali. Não, mas aquela árvore foi fulano que plantou lá, foi a prefeitura que plantou ali. Não nasceu, não brotou ali naturalmente. Né? E por aí vai. Pessoal, isso tá claro para vocês? Como é que é? Hum. Então, como ele está dizendo aqui no finalzinho, nós vimos o nosso meio ambiente. Nós não somos simplesmente produto, nós somos produto do meio ambiente, somos produto da sociedade. Mas o que é a sociedade, se não a associação dos indivíduos uns com os outros? Né? Portanto, sociedade é um produto da atividade individual, né? Da interação dos indivíduos, da intersubjetividade, etc. E aí ele usa aqui um termo, uma expressão que eu acho bastante interessante, que ela é de um autor. A gente volte a falar desse sujeito aqui. O Lukács, ele é húngaro, daí esse nome. Né? Quem dizia que esse processo de humanização é um processo de ampliação do nosso raio de ação sobre a realidade, né? E também uma ampliação dos nossos limites, dos limites naturais, né, que ainda nos determinam. Né? Eu falei, por exemplo, da morte. Né? A morte é um limite natural. Né? Até então, nós não escapamos dela. Mas o que nós podemos fazer? Adiá-la. E a gente hoje põe a morte lá longe, né? Quando naturalmente o ser humano, teria aí 30 anos de vida. Hoje nós temos o quê? 70? 80? Não sei. A gente transformou a morte num evento não mais puramente natural, mas determinado socialmente. Por que eu digo socialmente? Porque não é simplesmente a atividade do indivíduo, é a atividade dos indivíduos, né? Uns perante os outros. Né? Então, meio ambiente humano, por nós produzidos e no qual somos produzidos, é chamar aqui de a cultura é o mundo humano, tal como ele está dizendo aí, ó.
Aqui, aqui nós vamos responder a pergunta que abre o texto. Aqui também uma crítica ao Aristóteles, que diz que o homem é um animal racional. Nós temos aí meia hora. Ô, Vitor. Fala com o amigo, Eric. Vamos dar uma... Vamos começar essa parte, né? Porque a gente está aí com bastante tempo ainda. Faz esse favor. Faço. Cultura, o mundo humano. Somos, como já dito, um ser não especializado na origem e, portanto, largamente incompatível com a adaptação à natureza. Para nós, em última instância, adaptar-se é morrer. Estar adaptado significa estar acomodado, circunscrito a uma determinada situação, recluso em uma posição específica. Adaptar-se é, sobretudo, conformar-se, acatar a forma, ou seja, submeter-se. Temos de enfrentar a realidade natural, lutar contra ela, romper a adaptação. E isso não é uma questão de gosto ou vontade. Essa luta não se situa no campo da liberdade, mas na da necessidade. A liberdade será uma conquista paulatina na nossa história, à medida que vencemos a necessidade. Pessoal, Lutamos. só um instante. Vocês se lembram que ano passado a gente falou disso, de você ter uma realidade aí que você deve enfrentar, né? Porque você deve conviver com ela, você deve habitar a natureza, né? E ela, a princípio, é hostil, né? Você tem que, de algum modo, humanizar essa natureza, né? Então é disso que ele está falando. Não é uma questão, né, de não estou afim. Olha, não é bem assim. A gente não faz ciência porque está afim. A gente não está na tarefa do conhecimento por, né, hobby. A gente está aqui ralando e estudando e pesquisando e essa coisa chata e tal, porque é uma questão de sobrevivência. Não é? E à medida em que nós ampliamos, né, nosso conhecimento sobre a realidade, nós também ampliamos nosso campo de intervenção na realidade, ou seja, isso que ele chama aí de liberdade, né, que é uma conquista. O que é a liberdade, então? É um poder intervir, é um poder se desenvolver, né? Um poder determinar. Não é, sabe, não é se livrar de uma coisa, não, é você agir, é poder agir. Por favor, Vitor, continua. Lutamos contra a natureza e a natureza luta conosco. Interferimos nela e ela em nós. É uma relação de reciprocidade, a qual conceituamos como contradição. Contrários que se interferem, não, que se interrelacionam e se interpenetram conflitosamente, homem/natureza. Qual é, porém, a ferramenta para enfrentarmos a realidade? A tentação inicial será dizer, a racionalidade. No entanto, evidentemente, não basta pensar para que as coisas aconteçam, é preciso agir. Nossa relação de interferência no mundo se dá por intermédio da ação. Entretanto, não é uma ação qualquer ou que nos distingue, pois todos os animais têm ação. Nossa ação, porque altera o mundo, é a ação transformadora, modificadora, que vai além do que existia. Todavia, alguns outros animais também têm ação transformadora. O que vai nos diferenciar, de fato, é que só o animal humano é capaz da ação transformadora consciente, ou seja, é capaz de agir intencionalmente, e não apenas instintivamente ou por reflexo condicionado, em busca de uma mudança no ambiente que o favoreça.
Essa ação transformadora consciente é exclusiva do ser humano e a chamamos trabalho ou praxis. É a consequência de um agir intencional que tem por finalidade a alteração da realidade de modo a moldá-la às nossas carências e inventar o ambiente humano. O trabalho é, assim, um instrumento da intervenção humana sobre o mundo e de sua apropriação, a ação de se tornar próprio, por nós. Se o trabalho é um instrumento, qual é o nome do efeito de sua realização? Nós denominamos cultura, conjunto dos resultados da ação do humano sobre o mundo por intermédio do trabalho. Nós humanos somos igualmente um produto cultural, não há humano fora da cultura, pois ela é o nosso ambiente e nela somos socialmente formados, como valores, crenças, regras, objetos, conhecimentos, etc. É historicamente determinado com as condições de concepção da época na qual vivemos. Em suma, o homem não nasce humano, e sim torna-se humano na vida social e histórica no interior da cultura. O termo... Aqui nós... Lê só o próximo. O termo que expressa essa noção do humano produzir-se, produzindo cultura, e sendo por ela produzido, é humanização. Ótimo. Obrigado, Victor. Olha só, pessoal. Ele está falando aqui de relação que nós vamos colocar essa fórmula aqui, ó. Essa é a relação contraditória, né, entre homem, natureza, matéria e espírito, pensamento. Né? Arthur Henrique, desliga seu microfone, por favor. Sobre o qual nós vamos falar. Nós vamos falar a aula que vem. O fato é o seguinte. Aqui ele faz uma crítica ao Aristóteles. Né? Não basta a racionalidade. Né? O que determina o ser humano não é a racionalidade, muito menos pensar a racionalidade como um atributo de um animal, né? Um animal que possui uma qualidade racional natural. Né? Os distingue não é simplesmente a ação e nem a ação transformadora, mas a ação transformadora intencional. A intenção. A intenção é aquilo que você tem, a princípio, como um projeto que você elabora. Né? De acordo com o objeto, porque é preciso que, seja lá o que você for fazer, né? Que dê para fazer sobre o objeto. Então, a primeira coisa, você tem um objeto, você tem que reconhecer o objeto. Daí você tem que ter uma projeção do que fazer com esse objeto de modo a transformar ele em um bem cultural, um bem que satisfaça uma necessidade sua. E a partir dessa intenção você exterioriza esse seu projeto, esse seu plano, a sua vontade, no objeto e transforma ele. Portanto, nós agimos de acordo com finalidades. Aí aqui, ó, ele usa. Atribuímos fins à nossa ação. Mas não atribuem finalidade à ação deles, eles não agem, simplesmente.
né? Nós agimos de forma a transformar as coisas de acordo com algo que, a princípio, está na subjetividade. Portanto, nós exteriorizamos a subjetividade no objeto. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo humano, ele não é pura objetividade como a natureza é. Ele é objetividade entranhada de subjetividade. Né? Assim como a subjetividade humana, ela se desenvolve a partir, né, da sua carência e dos objetos que podem satisfazer essa carência. Portanto, nós temos aqui um trânsito entre sujeito e objeto, ok? Falou, né? Uma relação de reciprocidade. Não é bem uma reciprocidade, é um trânsito, tá? Mas aí, gente, aqui nós chegamos num ponto do texto bastante polêmico. Aqui ele volta lá nos existencialistas, e aqui em especialmente o Jean-Paul Sartre. O Sartre, marido da Simone de Beauvoir, que dizia: não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Ela é uma militante do feminismo, de uma geração do feminismo, né, do século XX. Não é esse feminismo aí de hoje que é uma outra coisa aí. E ela, enquanto está, né, falando na formação da mulher diante da sociedade, o Sartre está lá a um grau um tanto mais abstrato, falando a mesma coisa, só que de forma filosófica. O homem não nasce humano, e sim torna-se humano na vida social e blá blá blá. Pessoal, o negócio aqui é o seguinte: se o homem não nasce humano, o que ele é ao nascer? Alguém quer chutar? Ele é um bicho? Não, ele não é um bicho. É um bicho qual? Qual bicho? O gato é um bicho gato. Quando o gato nasce, ele é um gato. Então dizer que o homem é um bicho não diz merda, né? Ele é um bicho humano? Ué, mas então ele é um ser humano? Mas ele está dizendo aí, ó, o homem se torna humano em meio à cultura. Então o que ele é ao nascer? Bom, ninguém precisa responder isso porque não há resposta para isso aí. Aqui nós essa ideia aí do homem não nascer humano e sim tornar-se humano tem a ver com uma frase famosa do Sartre, que diz o seguinte: a existência a essência
Quer dizer, nós estávamos buscando a essência lá no comecinho do texto, não era isso? Ou seja, o que é o humano? O que é isso que distingue o Sócrates, o Joãozinho, o Adolf Hitler do resto da natureza? Né? Então nós buscávamos a essência. O que o Sartre está dizendo? Primeiro você existe, primeiro você vive sua vida e depois você se torna humano. Isso parece razoável diante do que a gente viu, mas não é, né? Por conta do seguinte, então, peraí, se a essência vem ao longo, né, dessa história de vida que a gente vai construindo e tal, no meio da sociedade, no meio da cultura e blá, 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 então, nós não tínhamos essência, nós não éramos nada, nós sequer éramos bichos. Como assim? Não é mesmo? E convenhamos, né? O sujeito fala um negócio desse aqui. Não que eu. Eu vou falar uma coisa. Ninguém é a favor do aborto. Mas alguns de nós somos contra meter o bedelho na vida dos outros. Né? Por isso, há uma luta em defesa do direito ao aborto. Não é defender o aborto. Não é que as pessoas querem o aborto, sair abortando. Mas percebam, isso aí, cara. Quando o sujeito diz o homem não nasce humano, pensa só o que o pessoal pró-vida, o pessoal da igreja não vai falar lendo um negócio desse. Né, não nasce humano, então né, convenhamos, aí, se a gente levasse essa ideia a sério, a gente teria que afirmar que crianças não são seres humanos. Né? Não sendo seres humanos, bom, né? Qual o problema do aborto, qual o problema do infanticídio e uma série de outras coisas? Né? É o tipo da ideia que faz lembrar aquelas coisas que diziam os índios não têm alma e não chama. Então, aqui o Cortella compra o peixe estragado do Sartre. O Sartre sustenta essa ideia aí com base naquilo que ele diz. Nós vamos perceber, nós vamos afirmar aqui que tanto é verdade que a existência precede a essência, quanto a essência precede a existência. Né? Vamos aqui aproveitar esse minutinho e explicar isso. O indivíduo, ele é determinado pelo meio ambiente, pela sociedade, pelos outros, né? Pela atividade dos outros, etc. Isso que nós herdamos quando a gente nasce e cresce e estamos aí, né, usufruindo aos poucos e conhecendo o que é a cultura. Né? Mas a cultura já incide sobre nós muito antes da gente nascer. Né? Desde o momento em que os pais, né, já determinam a concepção, a gestação, né, todo aquele cuidado, né, com pré-natal, a alimentação,
etc. O que chega, né, ao embrião, ao feto, por meio do sangue da mãe, é cultura. Nosso sangue não é natural. Né? Nosso sangue é uma química que nós, hoje, determinamos de forma deliberada, intencional, consciente. Né? Nós temos lá nosso programinha de nutrição, nós temos os remedinhos que a gente toma, né? A cachaçinha que a gente toma, porque é uma necessidade social, e por aí vai. Né? Portanto, tudo em nós é sociedade, é cultura, muito antes da gente nascer. Portanto, há uma essência humana anterior à nossa existência. Nós herdamos essa essência. Nós herdamos um caráter humano que depois nós vamos transformar, né, ao longo da nossa existência. E é assim que nós transformamos aquilo que até então era, né, um bebezinho, né? Não tem uma personalidade, não tem um ego, não tem merda nenhuma, mas depois você vai virando alguém, né? Você vai se fazendo alguém. Então, aí sim, já não é simplesmente um ser humano, é você. Percebe? É mais do que um ser humano, porque o indivíduo humano é um universo em si mesmo. Né? Ele é irrepetível, é tão inédito quanto a própria história. Né? Ainda que, claro, né, haja, por exemplo, hoje, na sociedade, determinações, por exemplo, a classe social, né, que achata os indivíduos, né, e faz ali uma espécie de uma massa. Né? Sobre o que a gente ainda vai falar com calma, um pouco aí mais para frente. Tá? Eu queria só saber, gente, se isso aí para vocês ficou claro, né? Por que a gente não pode aceitar isso que ele está dizendo aqui e por que nós, ao não aceitarmos, nós vamos mais longe que o Cortella vai. E o Sartre também. Né? Aproveitando que ele já foi mais longe que o Aristóteles, né? Obrigado, Cortella. Agora que ele subiu nos ombros do Aristóteles, a gente sobe nos ombros dele. O que vocês acham? Dá para entender isso que eu falei aqui, gente? Esse negócio de a existência precede a essência tanto quanto a essência precede a existência. Eu acho que isso aqui vale a pena a gente, no que vem, falar um bocado mais sobre isso. Né? E, quando ele fala existência, ele fala do indivíduo. Fala da essência, ele fala da sociedade, da humanidade. Né? O indivíduo é anterior à humanidade? Em certo sentido, sim. Né? Mas esse indivíduo possui, já desde antes, uma humanidade, né, que ele herda. Nós herdamos o mundo. E nós reconstruímos, reproduzimos o mundo na medida em que estamos aqui reproduzindo a nós mesmos. Né? Quer dizer, a gente não está muito assim pensando, vamos tocar o barco
da humanidade para frente. Não, a gente está pensando poxa, o que eu vou fazer para pagar minha conta aí quer dizer, nós estamos pensando no que vão fazer do que foi feito de nós. Mas no que, né, estamos aí fazendo alguma coisa disso que foi feito de nós, né, nós estamos interagindo com outros indivíduos que também estão preocupados com isso, e nessa brincadeira é que nós vamos reproduzindo o mundo tal como nós herdamos das gerações anteriores. Isso significa que o mundo é a mesma coisa? Não. Evidentemente que não. O mundo vai mudando ao longo dessa atividade. E o que é a história, se não exatamente isso, essa emergência de algo novo, à medida em que as pessoas estão aí interagindo. Elas não estão pensando, vamos fazer algo aí novo. Não, ninguém está pensando merda nenhuma disso. Está pensando, o que vai comer no almoço, né, pô? É isso que a gente está pensando. Mas no que a gente está pensando nessas coisas, a gente acaba pensando em outras, fazendo uma coisa aqui, outra ali, por aí vai, né? Nós continuamos o texto. A aula que vem, a gente já está chegando no fim dele, tá? Na verdade, o mais importante mesmo é isso, que a gente chegou aqui já. E aí nós temos aí 10 minutinhos para responder o Matheus. Matheus, você ainda está aí? Como que vai ficar a avaliação da primeira etapa? Pois é. O que eu estou pensando, pessoal, em fazer na próxima aula? 10 pontos. Uma atividadezinha aí com base no texto, com consulta ao texto, dá tudo de conceito. Eu nem sei o que é conceito, gente. E os outros 20 é o seguinte: tem 10 pontos de participação. Como todo mundo está vindo assistir as aulas, está todo mundo aí, né? Estou vendo todo mundo aí, olha aí. Está todo mundo aí, né? Então está todo mundo com 10 pontos já. Isso, tem um deles. Obrigado. Então, 10 que vocês já têm aí, de estarem aí. 10 dessa tarefinha que a gente faz na próxima aula, que vai cair dia 16. E 10, os outros 10, que seriam da tal avaliação global, que ficou por ser discutida lá, como é que ficaria, e a gente, por enquanto, eu não sei como é que vai ser. Tá? Ninguém está preocupado com isso, né, gente? Convenhamos, temos mais coisas com que se preocupar. Já tem um conselho aí de classe, eu estou achando muita graça, né? Tem conselho de classe, não tem nota, mas tem conselho. Então tá, né? Nós temos que ter aí, pelo menos, a notinha da nossa tarefa, com base nesse texto aí. Então, dia 16, a gente faz aí um texto, responde aí uma perguntinha, valendo 10 pontinhos. Pode ser? Ótimo.
Pessoal, muito obrigado. Sextou, né, gente? Sextou. Pô, coisa boa. Então é assim. A gente se vê dia 16. Muito obrigado pela atenção de vocês. Os 10 que faltam, Matheus, é da avaliação global. Isso ainda está por ser resolvido, ok? Aguardem cenas nos próximos capítulos. Então, muito obrigado, pessoal. Um bom descanso, um bom fim de semana. Agradeço a atenção, carinho, muita saúde para vocês. E é isso aí. Vou encerrar aqui a gravação e Falou, colocar... Eric, valeu. Valeu. Vou colocar lá o vídeo, tá? Lá em arquivos. Tchau, galera. Valeu. Isso aí.